Hoje é dia 13 de maio de 2020, estamos dando início a essa nossa reunião de perguntas e respostas, tratando de Ho'oponopono. Ontem a gente fez a sessão de limpeza. É um tema que temos utilizado já há algum tempo, essas últimas semanas, que tem a ver com ansiedade. E ontem a gente fez especificamente para alta ansiedade. A imagem que eu estou usando no YouTube, quem está lá pode ver. Nós temos essa imagem que ela mostra claramente como é que toda essa estrutura que gera ansiedade. Então, dentro de todos os processos que nós ensinamos em termos de limpeza com Ho'oponopono, sempre estamos partindo do princípio que os problemas eles têm origem na mente subconsciente, que é onde ficam os registros de tudo que a gente sofre. Então é ali que nós trabalhamos a limpeza. Então aqui tem uma pergunta que é referente a isso. A Judete de Brito, como usar o sinto muito? Lembrando que no e-book do Ho'oponopono, que nós disponibilizamos gratuitamente, tem a orientação sobre o sinto muito. Então, o sinto muito é uma dessas ferramentas que utilizamos para neutralizar a carga de sentimento que está armazenado na memória e que é essa carga de sentimento que sustenta uma estrutura mental de crença em limitação, em dificuldade, em doença, tudo isso. Então, o sinto muito é a primeira ferramenta que tu usa ao reconhecer que tem uma interferência, que algo não está legal, que tem um distúrbio chegando em você, uma perturbação no seu campo. Então, quando isso acontece, precisamos reconhecer. Então, o sinto muito é como se fosse se arrepender por não ter estado consciente daquilo que estava acontecendo na mente. Então, sinto muito. Me perdoe por não ter prestado atenção. Só que, uma vez que tu utiliza do sinto muito, tu não precisa ficar repetindo. E o sinto muito é justamente essa questão do reconhecimento, do arrependimento de não estar consciente. E se tu continuar usando o sinto muito, aí tu vai entrar no padrão de sentir demais aquilo que tu estava limpando. Então, tu limpou o padrão, mas ao afirmar com o sinto muito, o próprio padrão, ele continua ali, vibrando aquilo que tu estava querendo mudar. Por isso que é importante estar atento às palavras, como tu se coloca, como tu aplica as 4 frases no caso. Então, o sinto muito aí se torna uma gravação negativa. E muitas vezes isso prejudica bastante a limpeza da pessoa. Tá? Então, é dessa forma que se usa o sinto muito. Então, voltando, vocês que estão no Instagram ou estão no Face, vocês não têm acesso a essa imagem, mas esse registro ele fica no YouTube. Então, lá vocês podem ver a imagem que eu estou mostrando aqui na nossa live no YouTube. Tá? Então, alta ansiedade. Ontem a gente tratou justamente da limpeza da alta ansiedade. O que é que cria a alta ansiedade? São diversos tipos de emoções iniciais. Então, alguma coisa te acontece e esse evento, aquilo que foi falado, aquela dificuldade com uma pessoa, que seja, gera tristeza, frustração, culpa, rejeição,
vergonha, remorso, inveja, né? Tem toda uma série de coisas que são o ponto de partida para a pessoa ficar com bastante ansiedade. Então, a alta ansiedade é assim, o ponto culminante de perturbação. Mas, olhando essa imagem, é como se fosse um iceberg. A parte de cima é a ansiedade, a alta ansiedade. A parte de baixo, que fica submersa, que é a maior parte do iceberg, é ali que estão armazenadas todas as memórias que ficam repetindo, valorizando sentimentos onde a pessoa ela é sempre vítima. Então a limpeza precisa ocorrer abaixo desse nível d'água, no caso. E é fácil, uma vez que tu entende o processo. Porque, geralmente, quando se faz terapias de tudo que é tipo, estamos tratando as memórias. E as memórias, elas são camaleônicas, e elas têm uma capacidade de adaptação muito grande. Então, elas vão se ajustar conforme o que está sendo idealizado, mostrado como uma maneira melhor de agir e de ver o mundo. Mas o problema continua ali, em função daquele trauma original. Então, o Ho'oponopono, ele chega justamente na origem. E a partir da limpeza da origem, aquele evento, aquela situação traumática, ou que seja, já não vai mexer mais contigo. Não vai te definir mais como vítima. Então, tu pode até falar, lembrar, e não sente mais aquela dor, aquele sufoco que ficou se repetindo, gerando ansiedade. Então, o tratamento é esse, tá? Então, é isso. Qualquer pergunta dentro desse tema é bem-vinda, tá? Eu podendo responder. Com tempo de prática, podemos observar como é que as memórias atuam. Tem algumas que são bastante ardilosas, tem maneiras de te empurrar, te mover para um determinado lugar onde ela vai continuar se alimentando do sentimento gerado. E a limpeza é justamente para cortar essa ligação de alimentação que está partindo de você. É a tua energia vital, emocional, que está sendo estimulada ali. Então a limpeza é isso. No geral, muitas vezes nós buscamos uma melhora através de um esforço mental, através de uma idealização de algo que achamos que é a melhor maneira de se agir. Quer dizer, algo concebido, idealizado. No Ho'oponopono, isso é desnecessário, porque nós nos abrimos para aquilo que a divindade pode nos proporcionar, que sempre é muito mais do que qualquer coisa que nós temos a capacidade de conceber. Boa noite. Boa noite, Valesca. Lenice, como sei ou percebo que o Ho'oponopono está funcionando, ele vai te dando paz. Cada vez mais tu se sente em paz nos momentos mais que geralmente seriam de aflição. Então, em momentos de turbilhão, tu consegue chegar na paz. E a partir desse lugar de paz, as respostas em relação a essa situação, tu tem como lidar com isso. E como eu disse, não é a questão do racional, do teu conhecimento. É uma questão de atitude e postura que a limpeza te dá. Bruno pergunta, memórias nesse tema significa traumas também? Sim. Sim. Em todos os temas, temos essa interferência, essa influência das situações traumáticas. Tá? Os traumas geralmente são o que mais marcam a memória e, com isso,
a percepção que temos de nós mesmos como ego-personagem. E o trabalho de limpeza é em cima desse ego-personagem, que, na realidade, embora o sofrimento seja real, o ego-personagem é uma construção, é uma estrutura mental de crença. Então é importante entender isso. Tá? Uma boa pergunta. Temos a Jaquel na moderação, junto com a Ana Lúcia Padilha. A Scarlett está aqui ao meu lado. Eles dão um acompanhamento no sentido do que é colocado aqui. E sempre lembrando que temos vários grupos no WhatsApp e também no Telegram. Teve uma pessoa hoje no grupo do WhatsApp perguntando por que o Ho'oponopono não é mantra. Ah, tá. Uma boa pergunta. Por que Ho'oponopono não é mantra? Isso foi no WhatsApp ou no Telegram? WhatsApp. No WhatsApp. Justamente não é mantra porque o conceito de mantrar tem a ver com uma repetição de uma palavra, um nome ou uma frase dentro de um propósito. O Ho'oponopono não é mantra justamente porque tu está utilizando a frase como uma forma de pedir a limpeza, pedir a divindade a limpeza, em reconhecimento daquilo que está te perturbando naquele momento. Então é no momento, não é uma coisa que você faz visando um estado mental meditativo, ou que seja. Não, é bem a consciência no presente, consciência daquilo que está se apresentando para ti, que está chamando a tua atenção e querendo, muitas vezes, se instalar em você. Então é diferente nesse sentido. E muitas vezes tu fica repetindo as frases como se fosse um mantra, aí ocorre isso que eu falei sobre o uso da ferramenta sinto muito. Tu vai fazer uma afirmação negativa dessa frase, no caso, e ela vai te prejudicar, porque ela vai estabelecer um padrão. E a pessoa, uma vez dentro do padrão, não é muito fácil sair. Precisa realmente estar consciente disso. Pergunta da Mayra. Boa noite. Eu e minha mãe sempre temos problemas com imóveis. Sempre acabamos comprando imóveis que mais para frente apresentam problemas graves. Me sinto cansada de sempre fazer escolhas erradas. Ok? Continua embaixo, continua. Já limpei muito com Ho'oponopono, mas a história sempre se repete. Então, vocês estão dentro de um padrão. E, sendo com a tua mãe, é um padrão provavelmente familiar. Então é importante, primeiro, para simplificar, limpar o que tu está sentindo em relação ao padrão em si, por ele se repetir. Então tu se pergunta. A ferramenta é quem sou eu? Quem sou eu que sinto, que sempre tenho problemas com imóveis? Quem sou eu que sente isso? Isso vai destacar o conjunto de memórias que ficam afirmando que as coisas sempre vão dar problemas nesse sentido. Tá? Então, comece por aí. Aí o desdobramento é natural, tu vai perceber como a limpeza deve continuar. Então, é uma coisa que é bastante pessoal. E como envolve a tua mãe também, se ela tem uma abertura para a prática do Ho'oponopono, tudo bem. Se não, tu é que vai fazer uma limpeza em relação ao que tu sente sobre a tua mãe dentro de todo esse contexto de compra de imóveis. É dessa forma que funciona que eu posso te dizer, tá? Porque os problemas estão sempre ali confirmando que existe um padrão em nós que está fazendo com que esses problemas ficam se apresentando. Então, tem algo dentro do processo todo de vocês avaliarem o imóvel, de olhar, ver as coisas que está faltando reparar. Então, aí no caso, é um processo que precisa ser colocado no papel para vocês entenderem como é que é
o pensamento para estabelecer essa escolha. Porque tu disse aqui, ó, me sinto cansado de sempre fazer escolhas erradas. Então, quem sou eu que sempre está fazendo as escolhas erradas? Tem memórias aí que buscam isso por quê? Porque ficam se alimentando da tua frustração, da tua indignação em relação às coisas que acontecem com os imóveis. Tá? É sempre memória ali instalada, querendo provocar e sustentar padrões onde elas vão continuar no comando e fazendo essas escolhas por essas situações onde os imóveis vão estar sempre sendo problemáticos. É aí que tu entende a coisa. Porque nesse caso, como tu diz, já limpei muito com Ho'oponopono, mas quem é que está fazendo a limpeza com Ho'oponopono? Pode ser justamente essas mesmas memórias. Elas assim, sendo você, elas vão perceber, poxa, fica acontecendo isso de errado, então como melhorar isso? Então há uma negociação ali sendo feita, só que tu nunca vai realmente estar por cima, tu nunca vai ganhar da memória, porque a ela interessa manter esse padrão de escolha errada. Tá? Entenda isso, olhe isso e faça a limpeza em cima disso, que a coisa vai se revelar. O aprendizado é bem interessante. E aí, a partir dessa reestruturação e de tu colocar no papel e ver exatamente o processo seu e da tua mãe em termos de escolha, vocês vão conseguir, então, mudar o padrão. Ok? Gratidão pela pergunta. Boa noite a todos. Sim. Bom, na segunda-feira, na próxima segunda-feira, nós fazemos a sessão de EFT. EFT é Emotion Freedom Techniques, a nossa versão que é emoção focada, transformada, onde trabalhamos diversos temas. O tema que temos feito tem sido justamente da ansiedade em função de um projeto que eu estou desenvolvendo com a Alexandre Chedi e a Luciana dentro do canal dela e que vocês vão ter acesso. No dia, acho que é 21, nós vamos estar fazendo uma live juntos. 22. Sexta. Sexta-feira, dia 22, vai ser na parte da tarde, não vai ser à noite. Nós vamos estar fazendo uma live tratando de um tema e falando sobre Ho'oponopono. Isso a partir do contexto deles lá, com o grupo deles. Então vai ser uma oportunidade de uma nova maneira de olhar as coisas. Tá? Então fiquem atentos ao anúncio disso, mas a princípio já estamos preparando essa live. Adri Santos, como eu sei que é a memória que está fazendo a limpeza, a memória ela sempre vai te manter ansiosa. Tá? Mais uma vez, se você não está em paz, é porque é a memória fazendo a limpeza. A memória sempre está trabalhando com expectativas, ela sempre está querendo idealizar coisas melhores, então ela busca soluções através, principalmente do raciocínio, através de aprendizados diversos. Tudo isso tem o seu lugar de ser, mas se tu não está em paz, é a memória fazendo a limpeza. Porque a memória não interessa resolver as coisas, ela quer a manutenção do padrão problemático, porque é onde ela tem o alimento dos teus sentimentos. Selma, Ho'oponopono tem alguma ligação com alguma religião? Ou posso praticar independente da minha religião? Sim, não tem vínculo com religião, embora sim, na nossa apresentação, lá no site Ho'oponopono, temos que são as 4 joias de Jesus. Então, quais são? É compaixão,
humildade, amor e qual a outra? Tem a ver com Gratidão, com a gratidão. Você poder entender que essas joias, elas são para todos. Então, não estamos lidando com uma doutrina, não estamos lidando com conceitos religiosos, ou que seja. Eu sei que muitas pessoas falam em assim, técnicas diversas e conceitos como reencarnação e tudo mais, mas isso é desnecessário dentro dessa prática como nós ensinamos. Né? Porque quando se começa a associar a prática do Ho'oponopono a doutrinas e crenças, já limita, porque as memórias vão estar ali participando, querendo que você fique enquadrado dentro de uma maneira de pensar e ver as coisas. Então, nós evitamos isso. Mas, se você for em outros lugares, vocês vão ver que sempre tem associações diversas. Inclusive o Dr. Len, ele tem uma visão budista em alguns aspectos em relação ao que é o zero e tudo mais, que não é como a Morna Simeona, como exemplo, via essa questão da limpeza. Aí é uma questão pessoal dele, tá? Mas o Ho'oponopono base, raiz, é esse que nós ensinamos, que não navega nessas águas conceituais. Tá? Tem um monte de misturas aí que vocês podem presenciar, ver e que geralmente complica a vida da pessoa, na minha opinião. Tá? Lenice, no livro Limite Zero tem exemplos do indivíduo falar o dia inteiro, eu te amo e as coisas acontecem. Se ele repete isso não é mantra? No livro Limite Zero, o Joe Vitale, ele se refere às 4 frases como um mantra. Sim, mas isso é uma opinião do Joe Vitale. E a minha maneira de ver, e que eu expliquei agora há pouco, justamente não é um mantra. Mas aí está dentro da compreensão dele, das práticas pregressas dele. Então, eu vejo que não é dessa forma. Tu pode, sim, no teu pensamento manter te amo, te amo, te amo, mas esse te amo é o quê? Consciente. Como esse cara está falando, é um te amo consciente em relação às coisas que estão acontecendo contigo. Tá? Então, tu olha determinado objeto, tu diz eu te amo para aquilo. Tu pode dizer eu te abençoo, é a mesma coisa. Tu vai abençoar tudo que tu vê como sendo bem feito. Um lindo prédio, uma obra de arte, uma pessoa bonita, um aspecto da natureza que expressa beleza, alegria, vida. Quando tu fica nesse sentido, reconhecendo essas coisas lindas da criação, tu gera uma atitude de gratidão cada vez maior pela vida, por tudo que tu está vivenciando. Então, mesmo os momentos mais difíceis, de dificuldades, como esses que temos vivenciado, é importante se ligar nesse ponto de vista, de que é para o bem maior de todos, tudo que se apresenta. E as coisas, elas tendem a extremos, faz parte de todos os processos, mas depois volta tudo para o meio, para o equilíbrio. Às vezes a coisa passa, mas volta. A tendência na natureza é sempre buscar harmonia, buscar equilíbrio. Tá ok? Luciana Soares, boa noite. Deixa eu ver se tem algumas coisas aqui. É possível, Bruno Moroni, outra pergunta. É possível direcionar a pessoa a pessoas com quem possuímos desavenças? Não. Lembre-se que, se tu tem uma desavença com alguém,
tu tens a imagem, tu tens um registro dessa pessoa na tua mente. Esse registro dessa pessoa que tu faz a limpeza. Tu pede a limpeza em cima desse sentimento que tu tens quando tu se lembra dessa pessoa ou quando tu vê a pessoa. Mas tu não tem como direcionar a limpeza para essa pessoa na tua frente. Tu vai direcionar a limpeza sempre para o sentimento que tu tens em relação à pessoa. Está na tua mente. Por isso que quando fazemos na subida ao portal, às vezes temos o manto de luz, onde na imaginação nós vemos a pessoa, que é o registro na nossa mente, sendo acolhida por esse manto de luz, que é o manto de amor, divino amor. Então, é um processo, um pedido de limpeza ali. Tá? Então não se direciona, não dá para buscar assim. A gente deseja o bem para o próximo, com certeza, mas nós não temos como influenciar, interferir na história do outro. Tá? Geralmente, quando a gente busca interferir, piora muitas vezes as coisas. Então é importante entender que reconheceu que tem algo que te incomoda na outra pessoa, tu pede a limpeza e deixa que a divindade resolve a questão em você. A partir desse lugar, dessa resolução, pode mudar a relação, mas não se visa isso como um efeito que estamos querendo, a mudança na pessoa. Precisa ter essa humildade. Deixa eu ver aqui no Instagram, mais alguma coisa. Tem um site com a limpeza que eu possa acessar? Isso aqui no todas as terças-feiras aqui. Todas as terças-feiras você pode acessar a sessão de limpeza, como fizemos ontem, onde tu vai ter essa experiência. Ela está no Instagram? Está no Instagram. Fala para ela entrar em contato no WhatsApp, o link está na bio. Vai Bota ela na lista de transmissão. Na bio aqui no Instagram, você vai no WhatsApp, no link do WhatsApp, e ali você vai ter o contato, tá? No site soubem.com também você pode baixar o e-book gratuito que mostra como fazer a limpeza, tá? Esse e-book gratuito você tem aqui no YouTube, a gente mostra uma imagem do e-book. Ok? Dá uma olhada lá, tem... E toda terça-feira, 9 horas. Toda terça-feira a limpeza é às 21 horas. Só que é só no YouTube, não está no Instagram. A gente só faz no YouTube, tá? Não, aqui a gente está usando 3 canais para chegar nas pessoas com essas informações e para tirar dúvidas. Mas a limpeza em si, a gente faz às terças-feiras. É gratuito, o acesso é livre através do nosso canal no YouTube, que tu pode acessar pelo soubem.com. Tem um botãozinho verde, clica ali e ele te leva direto para a transmissão de limpeza, tá ok? Maurício diz, o Ho'oponopono parece ter funcionado muito bem com minha ex-mulher, pois sinto que ela já me esqueceu e seguiu em frente. Pois é. Lembre-se sempre que as pessoas em nossa vida, a gente está se relacionando com elas no sentido de que elas vão estar confirmando aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos, inconscientemente. Tá? Mas com o Ho'oponopono, tu vai se tornando consciente. E a partir dessa consciência, as tuas relações elas mudam. Porque tu passa a se considerar, se amar, se respeitar. E a partir desse se entender, se conhecer, as pessoas em tua volta também mudam. Geralmente de uma forma bem favorável. Então é importante entender isso. Então, o
que tu está limpando é o que eu falei antes. Tu está limpando o registro que existe na tua mente da tua ex-mulher. É o registro que a gente limpa, não é ela. É o registro. E na medida que esse registro é descarregado, em termos de todos os sentimentos ruins, negativos, o que seja, ele vai ficar ali. Não tem como apagar o registro. Mas os sentimentos que o definiam como um ponto de sofrimento na tua vida, isso já deixa de existir. Estou agora batalhando para me perdoar dessas escolhas feitas e suas consequências. Preciso me livrar desse sentimento de culpa. Tá? Então aí voltamos àquela ferramenta. Quem sou eu que acredita que preciso me livrar desse sentimento de culpa? Sim, racionalmente tu pode ter percebido que é necessária uma mudança na tua maneira de ser. Mas é muito mais fácil quando tu pede a limpeza disso e deixa a divindade te orientar, te mostrar. Principalmente através do divino em você, que o Ho'oponopono é o alma cua. Tá? É o teu anjo da guarda. É através dele que tu vai ter a inspiração para poder superar isso. Mas lembre-se, o poder mesmo é da divindade, não é seu. Infelizmente, dentro de toda essa maneira de a gente se entender dentro da sociedade, tem toda essa coisa de empoderamento. Pois o empoderamento real, verdadeiro, ele precisa de humildade e não de uma força de vontade e de um querer, conforme algo idealizado, egóico. Aí a pessoa geralmente ela consegue melhorar algumas coisas, mas mais na frente o padrão ele volta a se repetir. Maria Machado. A Rose Almeida diz, quando preciso vejo o vídeo de limpeza de toda semana. Sim. Na área de membros assinantes, que é como a gente tem a manutenção de todas essas coisas. Tá? A pessoa contribui e participa das sessões de EFT, como eu estava falando no início, toda segunda-feira. Tu tem acesso à sessão de EFT. Quem é colaborador assinante. As informações estão lá no site Sou Bem. Ou peça para a Scarlett que ela te orienta. Maria Machado, boa noite. Ainda fico na dúvida em relação a fazer 108 vezes. Maria Machado, qual é a dúvida que tu tens em relação a fazer 108 vezes? Tu pode digitar aqui para a gente, por gentileza? Só para eu poder... Mas avisa que você não indica fazer. Mas eu quero ver como é que ela entende isso, por que ela está colocando isso aqui. Tá? Se tu puder digitar para nós, ajuda. Aí eu te respondo adequadamente dentro do que tu está realmente querendo saber, tá, Maria? Boa noite, Suzana Torres. Bom te ver aqui. Suzana é das antigas, como dizemos. Os primeiros workshops, vivências que fazíamos em São Paulo. Bota um tempo nisso, né, Suzana? Aguardando a Maria Machado com a dúvida dela em relação a 108 vezes e o porquê que ela está tendo dúvidas. Isso é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Desculpe, mas é que demora um pouquinho para eu encontrar aqui mas já tá em ordem. Maria Machado, mais alguma coisa em relação a isso para poder te responder? Boa noite, Fátima Soares, na paz do ser, com certeza. A paz do ser é a paz da divindade, né? Suzana diz, sinto muito, sim, muito tempo, ensinamentos para a vida toda. Pois é.
Memórias coletivas podem ser limpas? Pergunta o Bruno. As memórias coletivas são no sentido de que nós compartilhamos memórias. Tu vai limpar as memórias em você, mas assim, se essa limpeza atua nos outros, não. É só em você. Agora, se a tua limpeza pode influenciar pelo teu exemplo, pela tua atitude, sim. Aí é uma coisa que tem um efeito positivo nesse sentido. Mas não se deve ter expectativa disso. Tá? A expectativa sempre atrapalha. A mesma coisa com intenções. Né? O Dr. Lena diz que intenção é para tolos. Porque com a intenção a pessoa está sempre ali avaliando as coisas no futuro. E o futuro nunca se apresenta. Suzana perguntando. Bom, estou aguardando a Maria Machado ainda, mas eu vou falar do colibri aqui para a Suzana. Ontem, dentro da nossa subida, teve um momento onde eu chamei o colibri, justamente para trazer uma âncora para aquilo que estávamos desenvolvendo em termos da ansiedade. Porque o colibri ele traz sentimentos bastante positivos de alegria da vida, o colorido para a vida, a força, sentimentos de bem-estar e abundância. Isso o colibri traz. Então é uma ferramenta muito útil nesse sentido também. Então, use colibri. No e-book tem referência, tem explicação sobre a ferramenta colibri. Maria agora diz, Carlos, Centro Estético, participei ontem da limpeza e hoje me senti tonta, enjoada e com dor de cabeça. No fim do dia está muito bem. É normal? Olha, não é que seja normal, mas a nossa recomendação do porquê ter água para beber é justamente para trazer o corpo para um equilíbrio. O corpo ele precisa estar bem hidratado durante a sessão, justamente para não gerar esse tipo de efeito que às vezes pode perdurar no dia seguinte. Tá? Então, tu está precisando dar uma hidratada boa, mas se sentir bem depois é porque tu processou as memórias. A tua mente subconsciente processou todas as memórias que foram sendo limpas, organizadas durante a sessão. Às vezes demora um pouquinho, realmente. As pessoas têm situações de pesadelo e tudo mais na noite da sessão em função dessa reorganização. Tá? Do Pom Design Floral pergunta: podemos fazer Ho'oponopono para Mãe Gaia para perdão de tanta destruição e morte de animais e meio ambiente? Não. Mãe Gaia é um conceito. Tá? A criação é a criação. Todos nós fazemos parte da criação. Somos criaturas. Então, a criação em si, ela não é a provedora. É a provedora no sentido da natureza, no sentido de como plantamos, zelamos, regamos e colhemos aquilo que estamos plantando, em termos do que a gente se alimenta. Mas dizer que tem esse conceito de Gaia, aí já estamos entrando dentro do panteísmo, onde se diz que há deuses em vários aspectos e expressões na natureza e na criação. O universo, por exemplo, não é Deus. O universo é também uma criação. O universo também é finito, vai ter um fim. Então, aí que eu sempre estou lembrando, parta da humildade. Tá? A limpeza, ela sempre tem início na humildade. E na medida que tu vai limpando esses aspectos em você, tu já vai tendo um efeito
positivo para tudo em tua volta, inclusive as coisas que têm a ver com a natureza. Tá? É importante entender isso. Okay. Bom, então, Maria Machado, qual é o certo? 108 vezes no Japamala ou 10 vezes 5? Afinal, qual a quantidade que se repete? Esquece Japamala. Olha, jogue fora o teu Japamala, descarte todos esses conceitos de 10 vezes 5, números. 21 dias. Olha, relaxa. Essa coisa dos 21 dias, tudo bem, tu pode estruturar um processo de limpeza durante 21 dias. É uma técnica que está dentro da ciência, que mostra que demora um tempo, geralmente uns 21 dias, para a gente assimilar um novo padrão de percepção ou comportamento. Mas o Ho'oponopono, na realidade, é desnecessário esse tipo de coisa. É só tu tem que entender que Ho'oponopono é no agora, é aqui, presente. Então, isso que eu estou falando deve estar mexendo lá no fundo. Então, de algo que foi falado para ti que tu tem como importante. Eu estou dizendo para ti que não é importante. Então, isso mexeu com algo aí dentro. Né? Então, isso que foi mexido, tocado, é que precisa ser trazido à tona e limpo. Isso não te define. Tá? Todas essas coisas que falam de Ho'oponopono, que precisa fazer isso, fazer aquilo, são coisas mentais, racionais, é memória no comando. E geralmente atrapalha a pessoa. No e-book que temos aqui na transmissão no YouTube, tem uma imagem do e-book. Ali tem uma orientação sobre o Japamala. Tá? Mas, no geral, não use. Tá? Tem muitas pessoas que são oportunistas no sentido de, tá na moda, Ho'oponopono está na moda, então eu vou entrar, vou juntar Ho'oponopono o meu conceitual, a minha prática disso ou daquilo, tá? Xamânica, de alquimia, o que seja, a pessoa já acrescentou Ho'oponopono. Estão usando o Japamala, então eu vou trazer isso também para a minha prática. Então, às vezes tu vê um monte de pessoas que antes não usavam, não entendiam nada de Japamala, estão colocando o Japamala. Japamala é uma prática que tem a ver com o hinduísmo. Tá? Dentro de algumas disciplinas se usa, mas está dentro de um outro contexto. E geralmente é um contexto que atrapalha. O que acontece quando tu usa o Japamala? Tu vai ficar repetindo as 4 frases, no caso, e está sujeito a tu abrir portais através do qual entram memórias que vão bagunçar a tua vida e tu não vai perceber nem entender o que está acontecendo. Vai ficar tudo de perna para o ar. Por quê? Porque tu acreditou? Então, eu estou dizendo para ti, pela minha experiência, dentro do atendimento que eu faço, dentro do meu próprio uso de uma série de técnicas e tudo mais, esses anos todos, tem mais de 30 anos dentro dessas coisas todas, chegou uma hora eu abri mão disso tudo porque eu vi que atrapalha, não acrescenta nada, é ocupação mental, é brinquedo, é para passar tempo e tu não vê que tu está precisando acordar, entendeu? Então, descarta, não complique a tua vida com esse tipo de coisa, tá? Porque tem coisas muito inteligentes que circulam pelo mundo, que são memórias, e vão chegar ali e vão te atrapalhar. Por quê? Porque elas querem se alimentar da tua energia vital. E não é uma coisa boa, não. Lena Jorge, você fala, explica toda a reunião, e eu não consegui entender ainda o que é memória, limpando memória, grata. Dá um exemplo. Tá, vamos dar um exemplo. Scarlett, tu tem um exemplo? Memória, é como eu falei antes, tu vê que tu tem uma dificuldade com uma determinada relação. Coisa, uma relação com uma pessoa. Então, tu quer, geralmente queremos mudar aquela pessoa. Esse querer mudar o outro está partindo de uma memória.
em você. É o querer participar na vida do outro no sentido de mudá-la. Então a motivação é mudar, para aquela pessoa te ver de uma outra maneira, melhor, ou a relação ficar melhor. Então, é uma motivação que parte de ego, personagem, memória. Que é um exemplo mais claro do que esse. Então, às vezes tem sutilezas nesse processo todo, tá? Mas, assim, do teu jeito de ser, qualquer coisa que tu está querendo melhorar, é importante se perguntar por que tu quer melhorar isso. É natural a gente querer se aperfeiçoar em determinados talentos ou coisas, mas a motivação por trás é que precisa ser observada. Aí é a memória se impondo. E quando a memória percebe que com o Ho'oponopono há uma transformação, uma mudança para melhor no jeito de ser, às vezes ela vai entrar ali querendo o controle. Então, nas relações, na tua maneira de ser, isso se conduzir. Inconscientemente, a gente tem que explicar isso. E sempre inconscientemente, como as cartas estão lembrando. Tá? A gente não pensa que está fazendo isso. A gente não tem consciência disso. Então, o fato de não ter consciência mostra que estamos inconscientes da memória ali, fazendo a limpeza. Tudo isso é aprendizado. Tá? Não é uma coisa a ser condenada. Agora, se tu ficar repetindo, o que acontece? As coisas continuam dando errado. Então, obviamente, a memória tentando consertar as coisas, tentando fazer a limpeza. Lembrei do Deepak Chopra, esqueça o Deepak Chopra. Tá? Tem várias narrativas e atrapalha bastante. Vamos simplificar as coisas e a partir do simples, tu vai ter uma resposta para as coisas reais que tu está precisando entender e ver. Tá bom assim, Helena? Mayra pergunta, já que você falou sobre não criar expectativas, é possível fazer limpeza para as expectativas? Sim, lógico. A expectativa ela tá ali, no futuro. Tá? Geralmente, quando volto a fazer o Ho'oponopono, depois de um tempo sem praticar, tudo parece piorar. Então... Ela continua aqui, ó. Mas foi o que eu li agora. Quando eu li, depois de um tempo sem praticar, tudo parece piorar. Quando está dentro desse aspecto de memória fazendo a limpeza. Parece piorar é porque é memória fazendo a limpeza. Tá? Tu pode intencionar, querer melhorar uma situação, então tu pensa, eu vou fazer Ho'oponopono para isso. E a coisa piora é a memória que está querendo fazer a limpeza. Acha que está fazendo. O que a pessoa faz, ela se conscientiza disso, a dica é que as coisas estão ruins, então ela precisa baixar a bola, descer do pedestal muitas vezes, e fazer a limpeza em cima do sentimento de que, poxa, as coisas estão dando para trás, não estão funcionando. Aí tu vai enxergar a memória. Ela aparece. E é uma questão de experiência mesmo, é pela prática. Não tem como alguém te dizer. Tu precisa ver isso por conta própria. Por isso que muitas vezes a pessoa fica ali patinando no mesmo lugar, rodando e não sai do lugar, porque ela está dentro de um padrão, dentro de um esforço mental para mudar as coisas. Fica repetindo e o resultado é sempre o mesmo. Tem aquela frase, né? Como é que tu pode achar que tu vai ter resultados diferentes se tu está partindo sempre do lugar de resolução do problema conforme que tu está imaginando, pensando. Memória poderia ser comparada com uma programação? Sim, beleza. É uma programação, um programa mental. Por isso que a Mona Simeone, ela sempre associou todos os processos do Ho'oponopono à linguagem dos computadores. A limpeza do HD, a limpeza das memórias, dos arquivos. É nesse sentido que ela estruturou a limpeza para as pessoas entenderem como funciona.
Eu sempre repito durante o dia as frases do Ho'oponopono, diz a Sirlene. Ok, Sirlene? Sua luz, repetições rituais, temos que nos libertar das crenças limitantes primitivas. É uma coisa que a Morna dizia, e ela sempre falou, para não ritualizar as coisas. A mente subconsciente, chamada criança interior, Uripili, adora rituais. Às vezes, é necessário um ritual para cortar um determinado padrão, convencer essa criança que está na hora de mudar. Então, muitas vezes, a criança ela vai te colocar numa situação de doença, de sofrimento, onde tu precisa passar por um processo para ela entender, aceitar que precisa abrir mão daquele padrão. E às vezes é uma coisa que requer um sofrimento. Mas se a ficha cai e tu consegue, através de diálogo, chegar na criança e fazer ela entender que não precisa desse sofrimento todo, aí a coisa realmente já mostra uma evolução nesse sentido da tua relação com a tua criança. Estamos aqui justamente para desenvolver essa relação. Maria diz, obrigado pela resposta, estou chegando agora em seu canal, vou ler o e-book para aprender o certo. O certo dentro daquilo que nós temos divulgado esses anos todos, porque entendemos que a coisa funciona. Tá? Mas eu não posso dizer que eu sou o dono da verdade. Eu sou responsável pelas coisas que eu transmito para as pessoas a partir do que eu aprendi com o Dr. Len e as coisas que foram desenvolvendo esses anos todos. Que são coisas que têm uma resposta boa. Ok? Grato. A gente falta mais uns minutinhos. Tem mais alguma coisa? Esse pessoal que está entrando agora, acompanha a gente nas redes sociais. A gente sempre avisa quando tem. Dentro das redes sociais, dentro dos nossos grupos do WhatsApp, sempre estamos avisando dos eventos que estamos tendo, fazendo, planejando, com esse processo todo desses várias semanas, a coisa ficou meio travada. Mas, por exemplo, temos uma página com gravações, áudios de 5 minutos, que é limpeza Ho'oponopono, que tu pode fazer durante 15 dias. Tá? É uma gravação para cada dia. E cada dia é um tipo de limpeza. E tratando justamente do medo. São bem curtinhas. É a dose certa para você realmente limpar e resolver a tua maneira de ver tudo isso que estamos vivenciando. E aplicável não só nesse momento, mas para tudo. Para tudo. Então, usufrua dessas gravações. Lá no soubem.com tem o link, são áudios diários. Clica ali e abre uma página, tu pode ouvir na página ou tu pode baixar o arquivo e ouvir no teu celular. Então, a gente fez 15 dias por causa foi 15 dias para ajudar pessoas se ajustar a todo esse processo, para entender o que estava acontecendo dentro dela, entender o que estava circulando, a imposição, o convencimento, tudo isso é importante limpar. Lenice diz, estou muito feliz de ter conhecido o seu canal, foi orientação da Lucimara de Moraes, para entender melhor o Ho'oponopono. Ok, legal. É o quê? Bem-vinda. Bem-vinda, tá, Lenice? A Lucimara de Moraes, no caso, é tua amiga, terapeuta, a recomendação dela é bem-vinda, com certeza. Ok?
terminou aqui, compartilhar no Story, o Instagram sempre corta, né? O Instagram dá 1 hora, ele corta. Irani Palhano está assistindo. Mais uma Palhano aqui. Bem-vinda também, Irani. Bom, ok, então eu sinto que já inteiramos os assuntos. Lembrando, então, mais uma vez, EFT na segunda-feira, 21 horas. Para participar, precisa fazer uma inscrição. Quem chegou atrasado fica no canal. Sim. Essa transmissão ela fica no YouTube, disponibilizada para quem quiser. E a sessão de ontem ela é colocada na nossa página de assinantes. Então a gente tira do YouTube e ela fica disponível para as pessoas que são assinantes. E os assinantes têm acesso, participam na sessão de EFT nas segundas-feiras e depois podem ver o vídeo da EFT, todos eles, nessa página especial. Então é uma forma que temos de valorizar esse material. E as sessões de EFT são muito importantes porque elas estabelecem uma atitude, como eu falei, uma postura para o resto da semana, até chegar na outra segunda-feira. É interessante, porque na EFT a gente chega, faz a subida e já inicia com os toques. Aí pedimos que a pessoa dê uma nota, uma avaliação para o que ela está sentindo, de 0 a 10, 10 sendo a ansiedade maior. E é interessante que a pessoa chega no início da semana já com 10, 9, 8 de determinada aflição ou ansiedade. E na medida que a gente faz as sequências com a EFT, vai baixando esse nível de ansiedade. Por quê? Porque a pessoa vai entendendo como funciona toda essa questão das memórias. E a EFT ela te dá essa condição de se enxergar, se ver, e ver a memória ali no controle. E como tu estava inconsciente disso. E por isso o sofrimento. E quando tu consegue descarregar todo aquele sentimento que mantinha a memória no comando, aí a vida realmente fica bem mais fácil. As coisas continuam acontecendo. É como diz o Dr. Lento, já reparou que onde tem um problema, lá você está? Pois é para a gente limpar. É para a gente limpar. Então o processo é esse. Tá? Gratidão, uma boa noite a todos. A gente se vê na segunda-feira, então. Qualquer coisa, entre em contato pelo WhatsApp aqui com a Scarlett. Baixe o e-book e aguardo vocês na EFT e na sessão da terça-feira também, 21 horas. Boa noite, gratidão. Concluindo aqui no Face também. E aqui para vocês no YouTube, muito grato pela presença e a gente se vê. Tchau.